Olá, amiguinhos! Tudo bem? Bem-vindos ao canal Will Legal! Vocês estão prontos para o próximo vídeo? Hoje vamos participar de um divertido jogo, onde vamos completar os números. Vou te dar um exemplo. Temos 3 casas e uma com um número. Temos que descobrir qual é o número que falta. Nesse caso, com o número 2 ao meio, a casa anterior completamos com o número 1. E a outra casa colocamos o número 3, completando assim os números. Entendeu? Então vamos começar o nosso divertido vídeo de hoje. Mas antes, vamos pedir para o papai ou para a mamãe se inscrever no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho e se prepare para brincar. Temos o número 11 na casa do meio. Vamos completar os números que faltam. Antes e depois do número 11. Quais são os números que faltam? Vou te dar um tempinho para pensar e responder, tá? Sim, é o número 10 que estava faltando. E o próximo número, qual é, você sabe? Sim, pode pensar, eu espero! Correto, é o número 12. Muito bem e parabéns! Vamos para o próximo. Temos o número 19 na casa do meio. Vamos completar os números que faltam. Antes e depois do número 19, quais são os números que faltam? Vou te dar um tempinho para pensar e responder, tá? Sim, é o número 18 que estava faltando. E o próximo número, qual é, você sabe? Sim, pode pensar, eu espero! Sim, é o número 20, parabéns! Vamos continuar. Temos o número 23 na casa do meio. Vamos completar os números que faltam. Antes e depois do número 23, quais são os números que faltam? Vou te dar um tempinho para pensar e responder, tá? Sim, é o número 22 que estava faltando. E o próximo número, qual é, você sabe? Correto, é o número 24. Muito bem e parabéns! Vamos continuar. Temos o número 28 na casa do meio. Vamos completar os números que faltam. Antes e depois do número 28. Quais são os números que faltam? Vou te dar um tempinho para pensar e responder, tá? Sim, é o número 27 que estava faltando. E o próximo número, qual é, você sabe? Sim, é o número 29. Incrível! Estou gostando de ver. Vamos continuar. Temos o número 32 na casa do meio. Vamos completar os números que faltam. Antes e depois do número 32, quais são os números que faltam? Vou te dar um tempinho para pensar e responder, tá? Sim, é o número 31 que estava faltando. E o próximo número, qual é, você sabe? Correto? É o número 33. Muito bem e parabéns! Vamos continuar. Temos o número 39 na casa do meio. Vamos completar os números que faltam. Antes e depois do número 39, quais são os números que faltam? Sim, pode pensar, eu espero! Sim, é o número 38 que estava faltando. E o próximo número, qual é, você sabe? Isso mesmo! É o número 40. Muito bem e parabéns! Ah, vocês estão arrasando!
Temos o número 45 na casa do meio. Vamos completar os números que faltam. Antes e depois do número 45, quais são os números que faltam? Vou te dar um tempinho para pensar e responder, tá? Sim, é o número 44 que estava faltando. E o próximo número, qual é, você sabe? Correto, é o número 46. Muito bem e parabéns! Vamos continuar. Temos o número 52 na casa do meio. Vamos completar os números que faltam. Antes e depois do número 52, quais são os números que faltam? Vou te dar um tempinho para pensar e responder, tá? Sim, é o número 51 que estava faltando. E o próximo número, qual é, você sabe? Muito bem, é o número 53, parabéns! Vamos continuar, mas antes, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Temos o número 59 na casa do meio. Vamos completar os números que faltam. Antes e depois do número 59, quais são os números que faltam? Sim, pode pensar, eu espero! Sim, é o número 58 que estava faltando. E o próximo número, qual é, você sabe? Correto, é o número 60. Muito bem e parabéns! Vamos continuar. Temos o número 67 na casa do meio. Vamos completar os números que faltam. Antes e depois do número 67, quais são os números que faltam? Vou te dar um tempinho para pensar e responder, tá? Sim, é o número 66 que estava faltando. E o próximo número, qual é, você sabe? Sim, pode pensar, eu espero! Correto! É o número 68, muito bem e parabéns! Temos o número 73 na casa do meio. Vamos completar os números que faltam. Temos o número 73 na casa do meio. Vamos completar os números que faltam. Vou te dar um tempinho para pensar e responder, tá? Sim, é o número 72 que estava faltando. E o próximo número, qual é, você sabe? Muito bem, é o número 74, parabéns! Vamos continuar. Temos o número 78 na casa do meio. Vamos completar os números que faltam. Antes e depois do número 78, quais são os números que faltam? Vou te dar um tempinho para pensar e responder, tá? Sim, é o número 77 que estava faltando. E o próximo número qual é, você sabe? Correto! É o número 79. Muito bem e parabéns! Temos o número 81 na casa do meio. Vamos completar os números que faltam. Céu, antes e depois do número 81, quais são os números que faltam? Vou te dar um tempinho para pensar e responder, tá? Sim, é o número 80 que estava faltando. E o próximo número,
Qual é, você sabe? Correto! É o número 82. Muito bem e parabéns! Vamos continuar. Temos o número 89 na casa do meio. Vamos completar os números que faltam. Antes e depois do número 89, quais são os números que faltam? Vou te dar um tempinho para pensar e responder, tá? Sim, é o número 88 que estava faltando. E o próximo número, qual é, você sabe? Sim, pode pensar. Eu espero. Correto! É o número 90. Muito bem e parabéns! Vamos continuar. Temos o número 92 na casa do meio. Vamos completar os números que faltam. Antes e depois do número 92. Quais são os números que faltam? Vou te dar um tempinho para pensar e responder, tá? Sim, é o número 91 que estava faltando. E o próximo número, qual é, você sabe? Sim, pode pensar, eu espero. Correto! É o número 93. Muito bem e parabéns! Amiguinhos, chegamos ao final de mais um vídeo. Continue acessando o nosso canal. Assista quantas vezes desejar. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo. E um abraço enorme, amiguinhos!